Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 7 de abril de 2020. Um dia muito importante para o Brasil, em função desse momento que o Brasil vive hoje, com essa pandemia do corona, do Covid-19. Vive a pandemia do medo. O Brasil vive a pandemia, como alguns já dizem aí, do comunismo mesmo, chegando, sim, de verdade agora, né? Mas a maior pandemia disparada que o Brasil vive é essa pandemia política corrupta. Eu, agora, às portas dos meus 74 anos, dei meu voto para o governo Bolsonaro com um objetivo principal. Primeiro, botar na cadeia todos os corruptos que limparam os cofres do Brasil nos últimos 30 anos, mais de 30 anos. Muito dinheiro que levaram da gente, muito dinheiro. Trilhões e trilhões e trilhões. E por essa causa de botar o Bolsonaro no poder, eu abdiquei desse trabalho aqui, trabalho educacional, que eu tinha começado em 1992 e que agora culminou no livro Pedagogia da Sustentabilidade, que traz alfabetização comportamental e que recentemente foi editado pela Amazon em português e em inglês, em livro de papel, em e-book, e que agora, início de fevereiro, eu retornei de uma viagem à Europa, passando por Portugal, Espanha e Alemanha, levando esse livro para entregar para 7 reitores de universidades de ponta, inclusive na universidade em Berlim, onde estudaram 29 prêmios Nobel da Alemanha. Por volta de 2014, nós vivíamos no Brasil uma crise de corrupção estúpida. Eu abdiquei de tocar para frente o projeto educacional que tinha começado em 1992, da Escola Cidadania, para botar essa roupa, pegar esse cacetete, sempre aqui com o lápis aqui, mas com isso aqui. Comprei uma caixa de som, comprei isso aqui na Saara, esse casaco que eu tinha, botei a bandeira do Brasil. Toda quarta-feira eu ia para a Cinelândia, em frente à Câmara de Vereadores, com a bandeira da Praça é do Povo, combate à corrupção, conclamando o Brasil inteiro a pegar essa bandeira e a limpar esse país. Limpar. Comecei ali em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e eu chamava os vereadores para virem aonde nós estávamos ali em frente, para perguntar o seguinte: dos 30 bilhões que a prefeitura tem de orçamento por ano, que é o orçamento da prefeitura do Rio, o Dória deve ter lá uns 250 bilhões por ano na mão dele. Né, Dória? Tu já tem 250 bilhões, né? Não basta? Então, dos 30 bilhões do Rio,
eu perguntava para os vereadores no microfone: venham aqui dizer quanto disso a corrupção leva. Eu não vou dizer o nome dele, mas um veio. Veio porque conhecia alguém do nosso grupo e veio falar com essa pessoa, de terno. E eu perguntei a ele: já que você está aqui, você nunca respondeu meus 5 e-mails e nem se apresentou, então eu te pergunto agora, quanto você acha que dos 30 bilhões do orçamento da Prefeitura do Rio a corrupção leva? Ele olhou para mim com a cara mais cínica e deslavada e falou: não leva nada. Então, minha gente, eu passei 5 anos ali, ao sol. Até hoje, quando eu passo ali em frente ao bar do Amarelinho, todos os garçons me cumprimentam e perguntam quando é que eu vou voltar. Eu não vou voltar. A minha missão foi cumprida. Eu, desde 1995, eu estava no encalço de uma pessoa chamada Eduardo Cunha, que é o símbolo da corrupção no Brasil. Atrás dele tem muita gente. Porque eu trabalhava na Telerge e ele era presidente da Telerge. E a gente sabia o que rolava dentro da Telerge. Então, desde 95 que eu corro atrás dessa figura. E meus familiares, meus amigos falam: Maurício, para com isso, você vai ser acionado, e não sei o quê, você vai ser condenado. E eu falo: não paro. Eu só paro quando essa corda foi em cana. Eu continuei, sempre me protegendo, só falando a verdade. Nessa caminhada nossa, muita coisa aconteceu. O presidente foi deposto, uma presidenta foi deposta, entrou um outro tão corrupto quanto, que era o vice. O governador foi preso, o outro governador foi preso, o outro governador anterior foi preso, 3 no meu estado. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cretino, foi preso. Ele agora está solto e eu, como idoso, estou ameaçado de ser preso se eu for dar minha caminhada na areia sozinho, sem ninguém. Estou ameaçado de ser preso. O outro está solto. Então, eu ralei muito. Eu passei 5 anos da minha vida, antes disso tudo, entrando em 50 favelas no eixo Rio-São Paulo, na época que não tinha o PP. Entrava, via aquela garotada toda de AR-15 na mão, para levar a escola à cidadania. Porque eu tenho certeza que a transformação que a gente precisa, ela tem que ser da base para o topo. É o princípio da endogenia. Por isso é que a gente traz a pedagogia da sustentabilidade. Você tem que aculturar o povo. Mas é de aculturamento, de comportamento. Você tem que alfabetizar comportamento. O povo tem que estar alfabetizado a ponto de não aceitar mais essa coisa doentia dessa corrupção que avassala o Brasil. Então eu abracei essa causa para isso. Quando nós tivemos recentemente um governo eleito para mudar isso, que a única cara desse presidente é essa, ele não tem muitas qualidades, ele não sabe se expressar, mas o que ele transmite é a verdade. Mesmo na hora que ele fala as coisas erradas, e transmitindo a verdade, a maneira com que ele fala, o impulso dele. Se ele gosta de gay, se não gosta de gay, se ele gosta de cigarro, se não gosta de cigarro, isso é uma coisa de cada um. Eu tenho amigos da minha idade que até hoje não aceitam um mundo gay. Eu sou um pouco mais evoluído, né? Eu aceito, eu entendo. Mas, no meu relacionamento, tem muitos que não aceitam até hoje. Então, se ele aceita ou se não aceita, isso é um problema dele, né? E a forma com que ele externa o que ele pensa, o que ele não pensa, isso é um problema dele. O que eu quero saber é o que ele faz. Ele compôs um excelente ministério e agora eu vou chegar no ponto que eu queria no momento atual. Então agora sai o policial mal, sai e entra o Maurício, de 74 anos, com alguma experiência da vida. Já fui preso na ditadura injustamente, em 64, com 18 anos.
não tenho nenhum problema com a revolução. Tenho com a ditadura. A ditadura eu não gosto, nenhuma. E nem de quem apoia ditaduras. Como quem estava no governo apoiou todas as ditaduras, inclusive as sanguinárias, e levaram até o nosso dinheiro para elas. Agora, a revolução, aquela que aconteceu quando eu tinha 18 anos, foi muito sadia, ela salvou o Brasil. O errado foi ficar na ditadura, tinha que ter aberto logo eleições, mas também eles viram, né, quem é que estava ali para beliscar. É a mesma turma que está aí hoje. Nós estamos falando 35 anos depois da Revolução, e quem está aí hoje é a corja para beliscar. Então, eu trabalhei, chegamos a ter 10 milhões de curtidas e comentários na página IPAI Brasil Cidadão. Eu rodei o Brasil inteiro com essa roupa de policial, em frente às câmaras de vereadores, de norte a sul, de leste a oeste, com o meu dinheiro, para botar isso em vídeo para o Brasil inteiro. Combate à corrupção, a Praça do Povo, vamos tirar essa corja. Então, 10 milhões, Bolsonaro, 10 milhões de curtida, eu, com o trabalho com mais alguns voluntários amigos, trouxemos para essa transformação. Foi um grãozinho de areia na tua conquista. Então, o que eu quero desse presidente que eu ajudei a eleger é que ele não siga da rota, não deixe de respeitar os votos que ele teve. Ele está eleito democraticamente por uma maioria que quer a transformação. E a transformação desse país só vai acontecer por um pesado combate à corrupção e não deixar que na administração pública, em nenhum nível, entre essa coisa da política. Então eu tive, assim, uma primeira meia decepção com o Bolsonaro na hora que teve aquele incidente com... Eu nunca me lembro do nome da figura. Que o filho dele, dizem, né, atribuem, permitiu ratear o dinheiro lá da Câmara lá de deputado, que era dos funcionários, ratear para a caixinha, né, do gabinete. E aí surgiu aquele caso, o nome do filho foi envolvido, que agora é senador, e o Bolsonaro, naquele momento, resolveu negociar alguma coisa com o Toffoli ou com o Rodrigo Maia, para que o Supremo, não sei o quê. Então, acho ali foi o primeiro erro. Mas também, se eu posso achar, porque eu estou de fora, mas também, quem sou eu para julgar um presidente que tem um filho e que vê querer trucidar o filho dele, que é o que tinha pego menos dinheiro, era 2 milhões, quando tinham deputados lá, na mesma condição dele, que tinham pego 20, 30 milhões. Então, quem sou eu para julgar o que ele fez naquele momento? Não vou julgar. Eu discordei, mas não vou julgar. Não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Bom, o tempo andou, veio o negócio da reforma da Previdência, que eu sempre fui contrário, ele também era contrário, né? Tinha muita coisa para fazer antes da reforma da Previdência, combate pesado à corrupção, que pode trazer bilhões para dentro do orçamento todo ano, sonegação, renegociar juros da dívida, mas o tempo andou. A reforma saiu, ele agradou, né, a muitos políticos, né, negociou, teve que ter aprovação, Rodriguinho Maia apareceu como o cara para resolver os problemas, Alcolumbre, né, essa dupla, hein? Então, o tempo andou, pô, e agora, esse pega para capar aí com a pandemia, toda essa corja política querendo se aproveitar para faturar, eles querem dinheiro na mão. O Brasil fez uma reforma da Previdência para ter 100 bilhões por ano, que é merreca. Esse dinheiro podia ter vindo no combate à corrupção e à sonegação. Então o governo cedeu à reforma da Previdência, ferrou muita gente que necessitada, que vai ganhar menos, perdeu direitos que tinha, e agora vai ter que entregar 700 bilhões, quiçá 1 trilhão, na mão dessa corja.
há um ano e pouco das eleições. Quanto de corrupção vai rolar em cima desse dinheiro, gente? Quanto de corrupção vai rolar em cima dessa grana? E outra coisa, vai entregar esse dinheiro e vai ir travando a economia. Então, eu acho que o presidente da República, como presidente, ele tinha que, nesse momento, ter se posicionado claramente. O Brasil é um país tropical. O Brasil não está vivendo inverno. A hora desse vírus entrar e passar é agora, porque o inverno vem daqui a pouco, né? Então, mas nós demos azar. Nós demos azar porque, nesse momento crucial para o Brasil, a gente está com um ministro que é político, foi deputado federal. Vou falar porque é o que eu penso. Eu gostava do Mandetta no início das entrevistas de 3 meses atrás, gostava da postura dele, toda a questão preventiva, de como ele estava conduzindo o ministério, mas dificilmente eu me iludo com as pessoas. Tem certas coisas que não se vende, fidelidade não se vende. Então, quando aconteceu isso tudo, o Mandetta foi mudando o comportamento dele. Ontem ele falou, sabe o quê? Não tem nenhum problema. Ontem, agora, dentro lá do ministério dele, no dia que ele não foi demitido, veio cheio de pompa, deu bronca em todo mundo que estava esperando ele lá, que todo mundo tinha que estar trabalhando, né? A bola cheia, né? Os caras ficaram esperando ele para bater palma, porque ele ia ser demitido. Ele entra num auditório, o auditório cheio de funcionários já à noite, os que ficaram até à noite, que os outros foram embora, né? Não tiveram pique para esperar. Ele entra e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém trabalhou hoje? Limparam minhas gavetas? Vão ter que trabalhar agora para compensar o dia. O que é isso, cara? Entendeu? O que é isso? O que é isso? Que cabeça é essa, porra? O cara estava às vésperas de ser demitido, de repente volta, não foi demitido, como se fosse o gigante do mundo, passando o carão em todo mundo que estava dentro do auditório e que não era hora de todo mundo estar ali, tinha que estar trabalhando. É ridículo, né? Então, voltando ao Mandetta, em relação à questão de se é vertical ou se é horizontal, isso é uma coisa que eu tenho a minha linha, nem vou falar aqui qual é. A minha linha é que sim, se é vertical ou se é horizontal, não sei. A minha linha é que jamais você poderia parar o Brasil, em termos de economia, numa fase que o Brasil está, saindo do buraco que o Brasil está saindo, depois desses mais de 30 anos de governo corrupto, tá certo? E quando vem uma pandemia que não é de alta letalidade, se você olhar os números, quem morre de gripe, quem morre de cigarro, quem morre de quê, quem morre de lá, quem é que está morrendo, que já tem morbidades anteriores. Então, assim, eu acho um absurdo frear o Brasil do jeito que o Brasil está sendo freado por essa corja, entendeu? E aí é que eu discordo. Eu acho que o presidente tinha que ter batido o martelo e tinha que ter botado a linha dele. Ele é presidente da República, ele tem a responsabilidade de assumir os seus atos. Nós vivemos num país democrático. Agora chegou o absurdo de um presidente não poder destituir um ministro. Ah, de brincadeira. Mete a caneta, Bolsonaro. Mete a caneta que eu quero ver o que vai acontecer. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Se o Bolsonaro tiver algum problema, e nós tivemos muitos problemas com o presidente da República, né? Nós fomos mais, na verdade, governados por vice do que pelos presidentes na história do Brasil. Então entra o vice. Se o vice morrer, entra o outro. Ninguém é insubstituível. Então mete a caneta. Então, mas até agora o Bolsonaro não meteu a caneta, né? Porque infidelidade eu não aceito. Infidelidade com alguém que está tentando mudar esse cenário de corrupção do Brasil, muito menos. Tenho amigos que não suportam Bolsonaro por N motivos, entendeu? Eu gosto porque ele está batendo no principal problema do Brasil, que é a corrupção. E a corrupção. E sempre foi. Esse negócio da saúde vai passar. Daqui a algumas semanas o vírus não está mais aí. Agora, levantar a economia, levantar esse desemprego, levantar essas empresas, aí a coisa é bem mais difícil.
Então eu estou aqui hoje para dizer: faz a caneta funcionar, Bolsonaro? Faz porque você foi eleito democraticamente. E você não pode arregar nesse momento com essa corja. Inclusive com uma pessoa que é teu ministro e que no meio do furacão foi jantar com Rodrigo Maia e Alcolumbre. Tá de brincadeira. Manda esse cara pro espaço.